Você já terminou uma refeição inteira sem se lembrar do sabor da comida? Você já chegou em algum lugar sem saber como chegou? Eu sou a Tiane e essa playlist é sobre uma coisa: aprender a estar aqui, de verdade. Nos próximos minutos eu vou te explicar o que é mindfulness e mostrar que ele já está mais perto de você do que imagina. Mas antes de começarmos, eu já vou pedir para você deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos que serão sobre mindfulness, yoga e meditação. Mindfulness significa atenção plena. Você já deve ter ouvido falar sobre esses dois termos, mas você deve ter achado algo muito distante para alguém que medite ou para alguém que consegue ficar sentado uma hora e ficar lá parado sem fazer nada, né? Ou seja, algo para quem tem habilidade para pessoas certas e não para você. E não é bem assim. De fato, não é isso. Mindfulness é simplesmente a prática de notar o que está acontecendo nesse momento, com o seu corpo, com os seus julgamentos, com os seus pensamentos, perdão, com a sua respiração, sem qualquer julgamento, sem expectativa nenhuma e sem querer mudar absolutamente nada. E a parte que eu mais gosto no mindfulness é que para praticá-lo você não precisa sentar e fazer alguma meditação, você não precisa necessariamente praticar yoga ou simplesmente parar tudo para praticar o mindfulness. Não. O mindfulness ele é ativo, você pode praticá-lo enquanto lava a louça, enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto toma banho, em qualquer lugar, a qualquer hora. O desafio do mindfulness não é aprender uma nova habilidade, você não é aprender algo novo. O desafio é se lembrar de algo que você já tem e que você pode usar nesse momento, que é a sua atenção. Tatiane, mas o que de fato é mindfulness? Como que você definiria mindfulness? Bom, eu vou te dar um conceito simples que está aqui na minha colinha e eu vou dizer exatamente como ela está escrita, porque eu não quero errar nada e não quero também me esquecer de nada. Então, mindfulness é o ato intencional de trazer a atenção para o momento presente, com curiosidade e sem julgamento. Vamos quebrar esse conceito por partes para entender um pouquinho melhor. Ato intencional. O ato intencional significa a vontade, o desejo, a escolha de estar presente. Porque a mente, ela tem esse hábito e isso é da sua mente, não quer dizer que tem algo de errado com ela. Não, não tem nada de errado com ela, a mente serve para isso. Então ela tem esse hábito de viajar tanto para o passado, com coisas que você já aprendeu, com coisas que você passou, quanto para o futuro, com e se, poderia ser assim, porque deve ser assim, eu quero chegar lá. Ou até mesmo a sua mente vai para aquela lista de tarefas intermináveis e você fica pensando em qual você faz primeiro, o que você já fez. O mindfulness é o ato de você simplesmente escolher voltar para o presente. Então você deixa de lado o passado e o futuro e foca no momento presente, o que está acontecendo nesse momento agora. Enfim, resumindo isso você percebe que a sua mente vagou, seja para o passado, seja para o futuro, e você naquele momento escolhe voltar. Isso é mindfulness. Isso é ato intencional. Momento presente. O nome já diz, momento presente. Não é daqui a pouco, não é o que aconteceu daqui 2 minutos, 1 segundo atrás. Não. É agora, nesse momento. O que está acontecendo? O que você sente? O que você escuta? O que você vê? O que você sente? Com curiosidade e sem julgamento. Essa para mim é a parte mais linda de todas, mas é a mais difícil também. Quando você observa o momento presente, aquilo como você está, tanto o seu corpo físico quanto a sua mente, com curiosidade e sem julgamento, é simplesmente você observar aquilo que aparece em qualquer instância que seja e você não rotula aquilo como bom, ruim, certo, errado. O certo, errado, bom, ruim são concepções que a sua mente cria, que não necessariamente são reais, não necessariamente aquilo é verdadeiro. Então, observar sem julgar é lindo e é libertador, mas não é fácil. Então resolvi pegar outro conceito, mais especificamente do Jon Kabat-Zinn, que é um dos pesquisadores que praticamente popularizou o mindfulness aqui no Ocidente. O que é mindfulness para ele? Mindfulness é prestar atenção de uma forma particular,
de propósito, no momento presente e sem julgamento. E aqui eu vou trazer um pouquinho também lá dos Yoga Sutra de Patanjali, porque o Yoga Sutra 1.2 tem uma forma correta de você se referir aos sutras. Eu ainda estou estudando sobre isso, então por hora eu vou falar Sutra 1.2 lá dos Yoga Sutra de Patanjali. Ele diz que yoga é a cessação das flutuações da mente. O yoga, ele tem algo muito parecido também com mindfulness. Ele traz muito essa coisa do mindfulness, porém com outros termos. Mas, quando a gente fala desse Yoga Sutra especificamente, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado, porque quando ele fala de flutuações da mente, em sânscrito, ele diz que é Nirodha. Para Patanjali, a mente tem 6 camadas, e uma dessas camadas é Nirodha. Então, quando ele fala da cessação das flutuações da mente, é você chegar no estado de Nirodha. Mas isso é um assunto mais complexo, que envolve muito sobre a filosofia do yoga, e isso é papo também para outro vídeo. Por ser muito denso, é papo para outro vídeo. Então, se vocês quiserem um vídeo explicando mais sobre esse Yoga Sutra e sobre a filosofia do yoga de uma maneira geral, comenta aqui embaixo que a gente vai pensar em algum vídeo sobre esse assunto. Uma coisa muito comum da nossa sociedade atual, principalmente para quem vive em cidades e em cidades grandes, principalmente, eu acredito, é viver no piloto automático. Você vê parece que todo mundo vive completamente condicionado no piloto automático. Todo mundo faz as coisas de maneira totalmente automatizada, a rotina é totalmente automatizada. Sabe aquela sensação de você chegar em algum lugar e não saber nada, nem como você chegou ali, você não se lembra absolutamente nada de qual caminho você fez? De você comer alguma coisa e você nem se lembrar que gosto aquela comida tinha? De passar horas scrolling, sabe? Passando coisas e vendo coisas no seu celular sem nem saber o que você estava procurando de fato? Isso é o piloto automático. Mas não fique triste ou qualquer coisa do tipo, porque isso não é bem culpa sua, tá? Porque o nosso cérebro, evolutivamente falando, nós fomos programados, isso é uma capacidade evolutiva nossa de automatizar ações repetitivas, atividades repetitivas. Por quê? Isso é uma forma de economizar a nossa energia. E por que a gente desenvolveu essa habilidade? Lá atrás, quando nós ainda éramos seres lá das cavernas, nós vivíamos em um ambiente muito hostil. O ser humano é um bicho muito fraco em comparação com os outros animais da selva. Essa capacidade de automatizar tarefas foi um salto evolutivo muito grande. Então, ela não quer dizer que é ruim. Essa automatização ela não é ruim em si. O problema é quando tudo vira piloto automático, quando tudo se torna automático. Aí nós estamos em um desequilíbrio. E aproveitando esse vídeo, eu vou compartilhar com vocês algo pessoal. Eu tenho TDA, transtorno de déficit de atenção. Muito parecido com o chamado TDAH, transtorno de déficit de atenção hiperativa, mas no meu caso a desatenção é maior do que a hiperatividade, então fica sendo como TDA. E para quem tem TDA e TDAH sabe que o piloto automático ele não é só uma simples tendência da nossa mente, não é uma simples tendência que o nosso cérebro tem, é uma batalha contínua. O piloto automático é uma coisa que acontece muito com a gente, assim, é 24 horas por dia. Eu acordo, eu acho que quem tem TDA ou se não TDAH pode deixar aqui nos comentários e contar como é ter esse, enfim, como que é ter o TDAH e como que é essa rotina de você tendo que lidar com a sua mente. Mas no meu caso, eu já acordo com 30 abas abertas na minha cabeça. 30, assim, ó. De coisas que eu tenho que fazer, de tarefas e blá, 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 blá. E quando eu acordo, geralmente eu tenho um esquema, um hábito muito já automatizado, que é, eu levanto, eu vou no banheiro, escovo o dente, me troco e saio para fazer exercício físico. Isso já está muito automatizado e às vezes fica tão automatizado que às vezes eu esqueço algumas coisas, porque a minha cabeça já está ali, ó.
uma loucura. Uma coisa também que acontece muito com a gente, você às vezes está em uma conversa com uma outra pessoa, a conversa tá ótima, a conversa tá muito, muito, muito boa. E do nada te dá um clique e você vai para longe, você vai para Nárnia, você não escuta mais nada do que aquela pessoa está falando, apesar de você olhar para ela, e você vai para Nárnia. Aí depois você volta e fala, nossa, eu não escutei nada do que ela falou. E aí você tem que pedir, pelo menos eu peço, falo assim, olha, você me desculpa, mas eu não ouvi nada do que você falou, por favor, fala de novo. Enfim, são coisas que assim, eu falo que só quem tem TDA e TDAH entende. Eu descobri que eu tinha o TDA recentemente, então é um diagnóstico muito recente para mim, mas foi muito bom para mim porque foi libertador. Eu literalmente entendi toda a minha vida. Eu até, enfim, foi um alívio e engraçado ao mesmo tempo. E eu lembro que quando eu comecei a praticar yoga, eu já praticava um pouco mais de assim meditação antes. Eu já tinha a prática de fazer a meditação e eu já conhecia o mindfulness. Mesmo sem saber que eu tinha o TDA, eu achava que aquilo era muito distante de mim. Eu achava assim, tá, é muito fácil eu sentar em um tapetinho, ou no chão, ou na cadeira e ali ter um breve momento ali mindfulness, mas como que eu vou aplicar isso fora da cadeira, fora desse momento, fora do tapete, fora da prática? Para mim era uma coisa muito distante, para mim eram pessoas muito especializadas, muito assim, evoluídas que conseguiriam fazer isso. Para mim era uma coisa quase impossível. E até que, enfim, depois de anos de prática estudando sobre, eu vi que eu estava completamente errada, felizmente. O mindfulness, ele não exige que você tenha a mente quieta, uma mente zen. Não. Então, ela é uma prática que ela funciona com a mente que você tem hoje. Inquieta, cheia de saltos, ansiosa, não importa. Porque não existe esforço nenhum. É só simplesmente você perceber que você foi longe, de qualquer maneira, seja passado, futuro, lista de tarefas, qualquer coisa. Você percebe e escolhe voltar. É muito simples, não tem esforço. Não é uma grande habilidade. E sabe o que eu descobri durante todo esse período de estudo e de prática de mindfulness? Que quem tem TDAH, quem tem a mente ansiosa, quem tem a mente que não para, não é pior, não é menos qualificada para praticar o mindfulness. Por quê? Porque nós somos pessoas que já sabem conscientemente o que é não estar presente. A gente já tem essa ideia porque essa é a nossa vida cotidiana. E reconhecer isso já é um grande passo, é o primeiro passo e o mais importante. Enfim, o mindfulness não é simplesmente você lutar contra o piloto automático, porque não tem como você lutar contra isso. Você não está lutando contra nada. É simplesmente você notar, você perceber que você entrou no piloto automático e naquele momento você escolhe voltar para o momento presente. Para quem tem TDA, TDAH ou não, esse momento de você perceber reflete a sua prática inteira, é a mais importante. Aliás, esse instante em que você percebe já é a sua prática. Então, esse milímetro de segundo é a sua prática inteira, porque ela é que é importante. Agora, eu vou desfazer, quebrar alguns mitos que eu vejo e ouço muito. Vamos para o primeiro mito, tem aqui na minha colinha. Mindfulness é esvaziar a mente. Não. A sua mente, como eu disse lá no começo do vídeo, ela foi programada para pensar. A sua mente, ela nunca vai parar de pensar. Mindfulness é simplesmente o que? Você observar os seus pensamentos, você observar como você está naquele momento, sem qualquer julgamento, sem expectativa, sem querer consertar nada, sem querer chegar a lugar nenhum. E também você não tem a intenção de apagar esses pensamentos. Não, é só você observar. Você não tem essa intenção de exterminá-los. Mindfulness não é exterminar os pensamentos, é só observar. Mindfulness é muito mais você mudar a perspectiva, você mudar a relação com aquilo que está acontecendo com você, com aquilo que aparece naquele momento, do que você silenciar tudo. Preciso meditar para praticar o mindfulness? Também não. Lembrando aqui que a meditação é apenas uma das técnicas de você aprender a entender também como que se pratica o mindfulness, mas ela não é a única técnica. Você pode também, inclusive, praticar o mindfulness enquanto você caminha, enquanto você dirige, enquanto você come, enquanto você toma banho, enquanto você lava o seu cabelo, enquanto você faz a sua skincare, tudo.
a qualquer momento. Ademais, se vocês quiserem iniciar a prática da meditação ou aprimorá-la, eu tenho uma playlist aqui no canal só de meditação guiada, que eu vou deixar o card aqui em cima para caso vocês quiserem ver mais tarde. Preciso de muito tempo para praticar mindfulness. Não, você não precisa de muito tempo, apenas 1 minuto é suficiente. Menos do que isso, é como eu disse, apenas 1 milésimo de segundo de você perceber que você entrou no piloto automático, você já praticou mindfulness. Uma única respiração consciente já é mindfulness. O que importa no mindfulness não é a duração, é a qualidade da sua atenção. Mindfulness é uma coisa muito espiritual, não é para mim. É verdade que o mindfulness ele tem suas raízes lá no budismo e também um pouquinho lá no hinduísmo, que refletiu lá no yoga, mas isso é história também para outro vídeo, porque aí a gente já vai ter que adentrar um pouquinho aí na história. Mas hoje o mindfulness ele já é amplamente estudado pela ciência e é cientificamente comprovado os seus benefícios e você não precisa ter nenhuma crença para praticar o mindfulness. Inclusive hoje ele é usado em diversos conceitos clínicos, educacionais e também corporativos. O mindfulness é para quem tem mente, ou seja, para todos os seres humanos. Agora eu vou te propor algo para você sentir essa presença plena. Você não vai precisar nem de 1 minuto quase. Então você pode se sentar da maneira como está, pode ser na cadeira, pode ser no tapete, pode ser no chão. E vamos fazer apenas uma única respiração consciente. Você pode ficar de olhos fechados ou de olhos abertos, mas foca a sua atenção em mim. Então suas mãos vão ficar sobre as suas coxas ou seus joelhos. Lembre-se de deixar a sua coluna ereta, então encaixe suas escápulas lá atrás, queixo paralelo ao chão. E vamos aqui fazer uma respiração profunda, de inalar em 3, reter o ar em 3 e exalar em 6. Então vamos agora. Inalando em 1, 2, 3. Retém o ar em 1, 2, 3. Exala em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira e expira naturalmente. Essa simples respiração, que durou menos 1 minuto, é mindfulness. É atenção plena, porque para você fazer a contagem, para você saber quando inala, quando retém, quando exala, você precisa de atenção. Isso já é mindfulness. Você trazer a sua atenção para a sua respiração é mindfulness. A diferença entre o resto do seu dia e o que você fez agora não é os acontecimentos externos, não é oriundo de nada externo. É oriundo da sua atenção, é aonde estava a sua atenção. Esse vídeo, lembrando que ele vai iniciar uma playlist que é sobre mindfulness, o mindfulness no dia a dia. Então, como vamos aplicar o mindfulness nas nossas refeições, no trabalho, quando a gente vai de algum lugar para o outro caminhando, quando nós estamos com os nossos parentes, com os nossos amigos. Então, como aplicar isso no dia a dia? É algo que eu quero muito, que eu já queria muito trazer, porque quando nós trazemos muito para a prática, seja a de meditação, seja a de yoga, parece que é uma coisa muito fechada, parece assim, isso só acontece naquele momento que eu estou parada fazendo a meditação ou quando eu estou praticando yoga. E durante muito tempo eu tive essa dúvida, tá, mas e como eu aplico isso fora, no meu dia a dia? Porque eu tenho TDA, então 24 horas por dia minha mente tá as abas aqui flutuando, aí eu vou para Nárnia, eu volto. Então, como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Então, eu pesquisei muito, eu estudei muito sobre isso, com bastante prática, e depois de passar alguns anos praticando e estudando, eu quero compartilhar aquilo que eu faço, que me ajuda a trazer para o momento presente. Mas enquanto não sai os próximos vídeos, porque todos esses temas virão nos próximos vídeos nas próximas semanas, tem algo que você já pode experimentar agora ou ainda hoje. Escolha uma única atividade do seu dia e faça essa atividade com plena atenção. Pode ser uma atividade muito simples, como por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo. Pode ser práticas curtas, simples, não tem problema. E você vai praticar essa atividade específica com total atenção. E aqui quando eu falo total atenção, é sem distração nenhuma, inclusive de celular. Então deixa o celular longe, deixa tudo que tem notificação longe de você. Então aqui que eu proponho. Então naquele momento você não vai pensar no que aconteceu antes, em alguns minutos ou alguns dias ou até alguns anos atrás, e você não vai
e você vai se esforçar, na verdade, você se esforça para não pensar no que você vai fazer depois. Não, você vai ter atenção plena para aquela atividade. E depois que você fizer isso, você escolher essa atividade e fazer, volta aqui no vídeo e deixa aqui nos comentários qual atividade você escolheu e o que você percebeu durante essa prática de atenção plena. Mindfulness, muitos dizem que é uma técnica, eu não digo que é uma técnica. O mindfulness é um convite para que você pare de viver 100% da sua vida, do seu tempo no piloto automático e começar a perceber o momento presente, o que está aqui nesse momento, as sensações do seu corpo, a sua respiração, o que você vê, o que você sente, o que você escuta. E mais importante, você não precisa fazer isso perfeitamente. Você não precisa fazer isso o dia todo, até porque não seria totalmente possível. Você só precisa, mesmo que seja de vez em quando, se lembrar e escolher estar presente, você voltar ao presente. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou dele, eu já peço para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque isso ajuda muito o canal e ajuda também o vídeo a chegar em mais pessoas que têm interesse nos mesmos temas em que você tem. Lembrando que se você quiser iniciar a jornada da prática de yoga, eu vou deixar aqui em cima o card da playlist de yoga para iniciantes. E se você quiser ir além, aprofundar sua prática tanto de mindfulness quanto de yoga, com acompanhamento ao vivo, eu ofereço aula todas as sextas-feiras online às 17h30. E uma vez por mês, no primeiro sábado de todo mês, eu ofereço uma aula aberta gratuita também. Mas é importante dizer que as vagas para essas aulas são limitadas. Para mais informações sobre pacotes, agendamento, datas, disponibilidade, eu vou deixar o link aqui na descrição e o QR Code aqui na tela em um dos dois lados. Muito obrigada pela atenção de vocês. Lembre-se, seja gentil com você mesmo e não perca os próximos vídeos dessa série que vai estar, particularmente falando, é uma das playlists que eu mais vou gostar de fazer, então serão os melhores vídeos desse canal. Um beijo, até mais.